Olá, meu nome é Sandra Leonor, eu sou pedagoga, trabalhei por 24 anos no DEGASE, Departamento de Ação Socioeducativa, no estado do Rio de Janeiro, e fui convidada pela equipe da SEMES para trazer um pouco da minha experiência aqui para o curso de vocês. Espero poder contribuir um pouco com as situações as quais eu vivi na minha trajetória no sistema socioeducativo. Ao longo da história das instituições que trabalham com crianças e adolescentes em situação de risco social, vulnerabilidade e infracional, no decorrer do tempo, esse trabalho foi sofrendo algumas transformações. E a grande transformação foi a inserção da prática educativa. Nos anos 90, com a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, houve uma grande virada nessas políticas. Antes do Estatuto, o enfoque para esse trabalho era baseado em duas legislações. Primeiro, nos idos de 1964, a Política Nacional de Assistência ao Menor. Posteriormente, em 1979, surge o Código de Menores. Essas políticas, elas tinham o enfoque na situação irregular. Essas pessoas eram consideradas incapazes e a situação deles era vista com um olhar assistencialista. O Estatuto chega e dá uma grande virada nesse enfoque, pois veem essas pessoas como sujeito dos seus direitos. Eles deixam de ser vistos como objeto de uma ação assistencial e passam a ser sujeito com direitos próprios. Eles são sujeitos de direito. Então, direitos esses garantidos no artigo 3º da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Portanto, é bem claro, né, a abrangência da proteção integral dessa legislação para esse público. Eu vou, até para ilustrar um pouco, contar um pouco da minha experiência. Na implantação do Estatuto, eu já estava trabalhando na área, né? E aí eu lembro que em 90, 89 e 90, as pessoas foram muito críticas, né? Muito discriminatórias com o Estatuto da Criança e Adolescente. Engraçado, eu recentemente percebi isso. Hoje, com a questão da vacina, a sociedade dividida. Um grupo que apoia a vacina e outro que não. E naquela época foi bem parecido, porque tinha parte da sociedade que contestava os direitos da proteção integral do Estatuto e a outra parte entendia o avanço que essa lei trazia para essa política. E foi muito difícil. Essa discriminação ao Estatuto, ela foi tão forte que até hoje, passados 30 anos da promulgação da lei, a gente já escuta pessoas dizendo: olha, esses meninos estão assim por causa do Estatuto. O Estatuto é que deu essa liberdade. E não é nada disso. Né? A gente sabe que não é por aí. Isso aí foi realmente uma campanha difamatória, porque era uma lei que igualava. Os direitos eram para todos. Porque nas legislações anteriores, com a questão da situação irregular, só iam para aquelas instituições, vocês sabem quem, né? As crianças pobres, as crianças negras, os meninos de rua. O menino de classe média que cometia a mesma prática infracional, ele era encaminhado para um tratamento psicológico, ele ia para uma clínica, ele jamais ia para alguma daquelas instituições que existiam, como a Escola 15, o famigerado SAM, né? Todas da FUNABEM. E esses meninos não iam para lá, só iam justamente essa população que se encontrava em situação de risco, em situação de vulnerabilidade social. Então, quando vem uma lei que iguala todo mundo, acaba com isso, ela é altamente discriminada.
Mas no decorrer dos anos, né, a gente vai conseguindo encaixar as coisas a partir dos dispositivos que o Estatuto traz, que é o CBDCA, que são os conselhos tutelares, né, uma nova voltagem, novo olhar dos amigos, né, a desinternação como proposta principal do abrigamento. Então, a gente está com muito, muito difícil, a gente vem conseguindo desconstruir um pouco aquela falácia, né, que girou em torno do Estatuto. Muito que bem. Falando agora, né, da essência, né, da minha fala aqui, que é a questão do trabalho, né, nas acolhidas. As instituições, né, de acolhimento, elas hoje, né, têm essa prática educativa. E essa prática educativa, ela vai além da proteção básica que está na legislação, que é a escolarização, atenção à saúde, atendimento psicológico, atendimento social. A prática educativa, ela perpassa nas relações dos servidores desses espaços com esses internos. As pessoas que trabalham nesses lugares, os profissionais desses lugares, eles precisam entender que eles são educadores, são além de servidores. Não importa o setor que ele ocupe, pode ser do cargo mais simples até a direção da unidade, mas todos são educadores. E as 24 horas desse plantão são 24 horas de educação. A gente tem que aproveitar para estar sempre preparado, disposto para uma escuta, conversando sempre com esse menino, com essa menina, sobre as opções, novas alternativas de vida, novas opções de vida, e que a vida dele, ela vai ser construída fora da instituição, que o espaço que ele está inserido no momento é uma coisa transitória. Ele não vai construir a vida dele voltado para a instituição. A instituição está sendo apenas um apoio naquele momento da vida dele. Mas a vida dele, ela vai ser construída lá fora e preferencialmente com outras alternativas, porque as anteriores não deram certo, né? Então, essa escuta, essa relação, né, de estar sempre buscando esse fortalecimento desse jovem que está na unidade. E uma outra coisa muito importante também é o respeito à identidade. Não adianta chegar para um menino desse e falar: olha, você tem que mudar, porque eu tenho um filho da sua idade que está já no 6º ano e você ainda está no 2º, no 1º. A identidade dele, o contexto dele é outro, a gente não tem que fazer comparações. Então tem que evitar esse tipo de coisa. A gente tem que compreender, não é conhecer por curiosidade a história daquele que chegou na instituição. A gente tem que compreender a história de vida daquele que está ali. Compreender. E a partir dessa compreensão, você vai ter mais entendimento daquele ser. Eu tinha uma amiga cientista que dizia: Sandra, não tem como ser outra coisa, porque o que a vida ofereceu? Então, a gente, nessa premissa, a gente tem que estar oferecendo novas alternativas, né? E com foco sempre com a vida dele lá fora. Eu sei, pela minha experiência, que a rotina, que o dia a dia dessas instituições é pesado. Às vezes, a gente não tem tempo, né, de estar fazendo isso, mas a gente está sempre procurando não se perder nesse dia a dia, nessa mesmice do dia a dia. E sempre tá com essa porta aberta para esse menino chegar. Eu vou contar um exemplo para vocês de uma experiência que eu vivenciei lá no CRIAR de Macaé. Tinha um menino, ele era menino de rua. Ele estava na rua já a infância toda, né? Quando passou, atingiu os 12 anos, ele cometeu um ato infracional lá e foi apreendido. Aí foi lá para o CRIAR. O CRIAR passou a ser a casa dele, né? Porque ele era menino de rua. E um determinado, aí tinha uma cozinheira lá na instituição, uma senhora assim, que tinha uma farinha mansa, falava meiguinho, baixinho, e toda vez que ela servia o pratinho dele, ela, na hora que dava o pratinho, ela passava a mão na mãozinha dele: e como é que você tá? Você gostou da comida? Sempre tinha uma conversinha assim, simples com ele. E
foi se aproximando daquela senhora, e criou um vínculo, se estabeleceu um vínculo. Aí, em determinado dia, ele chegou para ela e falou assim: tia, eu vou fugir amanhã, eu vou fugir. Aí ela pensou com ele, né, por que ia fugir? Eu não vou fugir, não posso mais ficar aqui, vou fugir. Aí ele contou o que estava acontecendo, que os meninos, por ele ser meio que protegido, né, ele não ia para casa no final de semana, ficava lá, e os agentes levavam ele até a praia, e, enfim. Os meninos achavam que ele era protegido, e aí achavam que ele era X9 da equipe técnica. E como eles saem lá no criança, na medida que eles cumpriam sem liberdade, eles saíam para ir à escola, os meninos queriam que ele trouxesse a droga, porque se ele fosse pego com a droga, não ia acontecer nada, porque ele ia perder o final de semana, ele não tinha final de semana mesmo, e ele não estava querendo fazer isso. E aí, quando a gente ia embora, eles batiam nele, pintavam com ele no alojamento. Então ele falou que ele ia fugir, que ele não queria mais passar por aquilo. E ele perguntou para ela se ela fugia com ele. Aí ela vai e traz isso para a equipe técnica, né? E ele não queria, ele não contava isso para a equipe técnica, porque o que nós iríamos fazer? A gente ia chamar o grupo todo, fazer o que a gente sempre faz, ia chamar o grupo todo, saber o que estava acontecendo, ia botar todo mundo de castigo, e aí os meninos iam saber que ele tinha contado. E aí, quando nós fôssemos embora de noite, ele ia pagar por isso. Então, por isso que ele não queria contar para a gente e iria tomar essa decisão. Aí ela conta isso para a gente, né? E a gente teve que tomar uma outra alternativa, assim, que não era essa de castigar os outros que estavam fazendo isso com ele. Mas você vê, a equipe tinha uma equipe técnica, né, um psicólogo, uma assistente social, eu, pedagoga, né, que a gente tinha um relacionamento, e ele não sentia a vontade de contar isso para essa equipe. Não que nós fôssemos falhos, mas ele sentiu, ele criou um vínculo com aquela pessoa. Então vocês veem a importância. Às vezes, não, mas eu não tenho instrução, eu não sei. Mas o menino, de repente, vê naquela pessoa uma pessoa da família dele, que foi cozinheira, ou o pai dele que era jardineiro, o motorista, entendeu? E a gente permitir essa aproximação. Isso é uma ação educativa, isso é uma prática educativa. E essa prática, ela, para poder dar certo, ela tem que ser uniforme. Todos os plantões têm que ter essa disponibilidade de estar ouvindo. Não é uma maneira da gente estar querendo saber por que tá ali. Tem situações que são segredos de justiça até, né? Mas isso não impede que você conheça a história de vida daquele menino, para compreender as demandas dele, para poder você estar falando alguma coisa que realmente impacte na construção de um novo projeto de vida para ele. Eu queria encerrar, né, essa fala e deixar uma frase para vocês analisarem, que a verdadeira prevenção da situação de risco é a inclusão.